O livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, tem como principal propósito fazer você abandonar os antigos hábitos e crenças limitantes sobre dinheiro, substituindo-os por uma nova mentalidade voltada para a prosperidade. E para isso ele apresenta uma ideia poderosa. Seus rendimentos só aumentam à medida que você evolui como pessoa. E além disso, o livro mostra os 17 arquivos de riqueza, que são basicamente 17 formas de pensar e agir que separam quem tem mentalidade rica de quem tem uma mentalidade pobre. Então, fique até o final do vídeo, porque você certamente vai sair daqui com aprendizados valiosos que vão transformar sua relação com o dinheiro. Você aí já deve ter ouvido aquelas histórias de gente que ganhou na loteria e depois perdeu tudo, né? Isso acontece direto, mas já parou para pensar por que isso é tão comum? O que será que diferencia um milionário de loteria de alguém que construiu a própria fortuna com esforço? A resposta é a famosa mente milionária. Repara só, tem vários casos de milionários que perderam tudo, quebraram mesmo, mas depois deram a volta por cima e ficaram ricos de novo. Agora, você conhece algum caso de alguém que ganhou na loteria, perdeu tudo e depois voltou a ser milionário? É mais difícil, né? Porque não adianta ter uma conta bancária cheia de zeros se a cabeça ainda está presa na mentalidade de pobreza. E nesse vídeo você vai entender exatamente o porquê. Tem muita gente por aí que já tem uma mentalidade de riqueza, mas ainda não tem muitos dígitos na conta. E por outro lado, tem gente com a conta cheia de dinheiro, mas que ainda pensa como pobre. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ter uma mente voltada para a riqueza não é um dom. Ninguém nasce com isso. É algo que você aprende ao longo da vida e pode começar a aprender agora nesse vídeo. Sério, esse aqui provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes do canal. Você vai entender em poucos minutos o que muita gente não aprende em anos. Todos nós temos coisas que foram gravadas na nossa mente ao longo da vida. Experiências que vivemos, coisas que aprendemos em casa, com amigos, na escola e com dinheiro não é diferente. O autor chama isso de programação mental. E a ideia é simples. Se você muda essa programação, muda também os seus pensamentos. E aqui vem uma das partes mais poderosas do livro. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultados. Agora dá para entender por que mudar essa programação é tão importante, né? O nosso subconsciente é tipo um armário cheio de arquivos. E quando ele precisa decidir entre o que é lógico e o que está enraizado nas emoções, quase sempre são as emoções que vencem. Imagine que no setor de dinheiro desse armário só tem arquivos negativos, tipo medo, escassez, culpa, insegurança. Vai ser difícil ter sucesso assim. É justamente por isso que o T. Harv Eker criou os 17 arquivos de riqueza, para te ajudar a substituir esses arquivos ruins por pensamentos que realmente te aproximam da riqueza. E o primeiro arquivo é: as pessoas ricas acreditam na ideia de eu crio a minha própria vida. Já as de mentalidade pobre pensam: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Pessoas de mentalidade pobre vivem se colocando no papel de vítima. Sempre tem alguém para culpar. O governo, os pais, a crise, Deus, tudo, menos elas mesmas. Essas pessoas raramente assumem responsabilidade. Estão sempre reclamando, arrumando desculpas e justificativas para tudo que dá de errado. E é por isso que o primeiro passo é assumir o controle da sua vida. Ter consciência de que, sim, é você quem cria os seus próprios resultados. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Já quem tem mentalidade pobre entra para não perder. Se o seu objetivo é só conseguir dinheiro para pagar as contas, adivinha? No máximo, você vai conseguir exatamente isso, sobreviver. Por isso, é essencial mirar mais alto, ter um propósito maior, um motivo forte para querer vencer de verdade. Tem uma frase que diz: se você mirar nas estrelas, pelo menos atinge a lua. Agora pensa, tem gente que não mira nem no teto da própria casa. Como é que vai chegar em algum lugar assim? Quem não tem um alvo, nunca acerta. E esse conceito vai se encaixar perfeitamente no próximo, que é: as pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas, já quem tem mentalidade pobre só gostaria de ser. Sabe aquela pessoa que diz que quer ter mais dinheiro, mas vive falando que dinheiro não traz felicidade? Então, ela vive em contradição. Todo mundo quer ter uma vida melhor, mas poucos estão dispostos a escolher de verdade esse caminho e, mais ainda, a se comprometer com ele. Tem uma grande diferença entre querer ser rico, escolher ser rico e se comprometer a ser rico. Se você quer mesmo construir riqueza, precisa estar decidido de verdade. Tem que estar pronto para enfrentar os desafios e fazer tudo que estiver ao seu alcance para chegar lá. Porém, obviamente,
faça de tudo que esteja dentro das leis. Nunca confunda ambição com ganância. A ambição é ter um objetivo e ir atrás até conseguir, com o próprio esforço. Já a ganância é ter um objetivo e não se importar em passar por cima dos outros para alcançá-lo, pensando apenas em si mesmo. Essa é a diferença. Então, tenha ambição, mas nunca ganância. As pessoas ricas pensam grande, já quem tem mentalidade pobre pensa pequeno. A palavra-chave aqui é valor. O valor de mercado de alguém depende basicamente de 4 fatores: oferta, demanda, qualidade e quantidade. Isso quer dizer que você vai ser pago na mesma proporção do valor que entrega para o mundo. Quanto mais problemas você resolve e quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você pode ganhar. Vou te mostrar um exemplo para te explicar melhor. Tem muito professor por aí que, em vez de só dar aula no modelo tradicional e ganhar um salário fixo, começou a gravar videoaulas e postar no YouTube. Na sala de aula, ele ensina para no máximo 40 alunos, mas na internet ele pode alcançar milhares ou então até milhões de pessoas. Ou seja, está resolvendo o problema de muito mais gente e gerando muito mais valor. E naturalmente, ele acaba ganhando muito mais. Agora preste muita atenção nesse conceito que é um dos principais desse livro. As pessoas ricas focam nas oportunidades. Já quem tem mentalidade pobre foca nos obstáculos. Quem pensa como rico age assim: vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Essas pessoas fazem o que for preciso, correm atrás, vão para cima. Porque, sinceramente, a sorte nunca aparece para quem está parado. Lembra da primeira lei de Newton? Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Ou seja, se você não se mover, nada muda. Agora vem um ponto muito importante do vídeo. Como entrar em ação para melhorar sua vida financeira? É um conceito simples, mas é a prática frequente disso que é difícil de conseguir, pois é necessário disciplina. T. Harv Eker diz: para ficar rico, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se quer ser pobre, apenas gaste-o. Ou seja, foque em ser bom no que você faz, para assim ganhar mais. Ou então foque em trabalhar em outra área mais lucrativa. Foque também em gastar apenas com o necessário e conservar uma parte do seu dinheiro. E dessa parte guardada, invista, para assim multiplicar o seu patrimônio e com o tempo ter mais dinheiro. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas, enquanto quem tem mentalidade pobre costuma sentir inveja de quem é bem-sucedido. Pessoas de mentalidade pobre, quando vem alguém assim dirigindo um carrão ou então morando numa mansão, já pensam que essa pessoa fez algo errado, passou alguém para trás ou então é mau caráter. Falam coisas como dinheiro é a raiz de todo mal, e com isso o subconsciente acaba associando riqueza a algo negativo, como se ser rico fosse perder a humildade ou então virar uma pessoa ruim. Mas a real é que existem ricos de mau caráter, assim como existem pobres de mau caráter. O dinheiro só potencializa o que a pessoa já é por dentro. Como disse Abraham Lincoln, se quiser testar o caráter de um homem, dê a ele dinheiro e poder. Então, na próxima vez que você vê alguém com muito dinheiro, um carrão ou uma casa incrível, não julgue assim logo de cara. Pode ser alguém que gera valor, resolve problemas e ajuda muita gente. As pessoas ricas procuram estar perto de gente positiva e bem-sucedida, enquanto quem tem mentalidade pobre prefere se cercar de pessoas negativas e fracassadas. Com certeza você conhece alguém que vive reclamando, sentindo inveja dos outros e tentando puxar todo mundo para baixo, só para todo mundo ficar no mesmo nível que ele. Se você convive com alguém assim, não perca tempo tentando mudar essa pessoa, seja você o exemplo. Foque em ser feliz, em crescer sem invejar ninguém e sem reclamar da vida. E quem sabe, quando você tiver conquistado o seu sucesso, essa pessoa veja a sua luz e sinta vontade de mudar também. Pessoas ricas não têm problema em se promover, enquanto quem tem mentalidade pobre geralmente evita tudo que envolve vendas ou autopromoção. Agora, se você é empregado, preste bem atenção. Se você não mostrar bem as suas qualidades, outro funcionário que sabe se vender melhor vai acabar pegando o seu lugar. Se você tem certeza do valor do seu produto, que no caso de quem é empregado é o próprio serviço, então tem que acreditar que o que você oferece realmente ajuda pessoas. Porque se nem você confia no que você faz, quem que vai confiar por você? E se você está curtindo esse vídeo até aqui, já se inscreve no canal e deixa o like, isso me ajuda demais. Pessoas ricas são maiores que seus problemas, já quem tem mentalidade pobre são menores. Lembra do primeiro conceito que eu falei aqui no vídeo? Seus sentimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Então, se você acha que está enfrentando um problemão,
talvez ainda precise evoluir mais para que esse problema pareça pequeno. O segredo do sucesso não é fugir dos problemas, e sim crescer pessoalmente até se tornar maior que qualquer adversidade. É igual no exemplo do livro. Imagine que você é um recipiente. Se for pequeno e receber uma grande fortuna, o dinheiro não vai caber e vai acabar transbordando, que é o que mais acontece com os ganhadores de loteria. Por isso, se comprometa a crescer, se aprimorar profissionalmente e a organizar melhor o seu dinheiro. Pessoas ricas são excelentes em receber, enquanto quem tem mentalidade pobre costuma ser péssimo nisso. Muita gente comete o erro de achar que ter dinheiro é algo negativo, mas não é. Ter dinheiro pode significar que você vai poder ajudar quem precisa. Por exemplo, se alguém da sua família precisar fazer uma cirurgia cara e ninguém tiver condições de bancar, é o dinheiro que vai fazer a diferença nessa hora. Ela serve principalmente para esses momentos. Então, nunca recuse dinheiro. Esteja pronto para desenvolver o que o autor chama de músculo recebedor, que nesse caso é você separar 10% do que ganha só para se divertir. Mas calma, já já a gente se aprofunda mais nesse assunto. Então fica aqui até o final do vídeo porque os melhores conceitos ainda estão por vir. Pessoas ricas preferem ser pagas pelos resultados que entregam, enquanto quem tem mentalidade pobre costuma querer ser remunerado pelo tempo que dedica. A maioria das pessoas escolhe receber um salário fixo a vida inteira, vivendo na sua zona de conforto, mas com a vida guiada pelo medo. Elas trocam tempo por dinheiro, e o tempo, vale lembrar, é limitado. Só aí já quebra uma regra número 1. Nunca coloque um teto nos seus rendimentos. A verdade é que a maioria dos milionários enriqueceu montando o próprio negócio. Por isso, o ideal é buscar uma forma de ganhar dinheiro pelos seus resultados, seja recebendo comissão, uma porcentagem dos lucros ou então criando o seu próprio negócio. Se hoje você tem um trabalho fixo, pode estar pensando que ainda não tem condições de largar tudo para se arriscar e abrir um negócio, por exemplo. Mas a dica que eu te dou é a seguinte: comece fazendo uma jornada dupla. No primeiro momento, continue no seu emprego atual e nas horas vagas, vai pesquisando, estudando e dando os primeiros passos para criar algo seu. Aproveita que hoje a gente tem a internet para isso e tem vários conteúdos acessíveis para te ajudar. Pessoas ricas pensam: como posso ter as duas coisas? Já quem tem mentalidade pobre costuma pensar: ou eu fico com uma ou eu fico com outra. Os ricos vivem com a cabeça voltada para a abundância, enquanto quem pensa pequeno vive preso na escassez. Se você quer desenvolver uma mentalidade rica, sempre que se deparar com uma situação em que parece ter que escolher entre uma coisa ou outra, mude a pergunta para: como posso ter as duas? Só esse tipo de pensamento já abre um universo de novas possibilidades para você. Pessoas ricas focam no patrimônio líquido, enquanto quem tem mentalidade pobre foca só no rendimento mensal. E olha, esse é de longe um dos conceitos mais importantes do livro, então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Existem 4 fatores que determinam o seu patrimônio. O primeiro é o rendimento, e aqui a gente divide em 2 tipos: rendimento ativo e passivo. O ativo é o que você ganha trabalhando, já o passivo é o que entra sem você precisar trabalhar, como por exemplo os rendimentos dos seus investimentos. Quanto maior for o seu rendimento ativo, mais grana você vai conseguir poupar e investir, seja no mercado financeiro ou em um negócio próprio. E falando em poupar, esse já é o segundo fator. Sem isso, não tem como passar para o próximo passo, que são os investimentos. É nessa etapa que o seu dinheiro começa a se multiplicar. Investindo com frequência por um bom tempo, você começa a colher rendas passivas. Fica tranquilo que ao longo do vídeo você vai entender melhor isso. E por fim, vem a simplificação, que nada mais é que ajustar o seu padrão de vida para gastar só com o que realmente importa. Pessoas ricas sabem administrar bem o próprio dinheiro, já quem tem mentalidade pobre costuma fazer uma péssima gestão. Muita gente acha que só precisa se preocupar com isso quando começar a ganhar mais, mas é justamente o contrário. O hábito de administrar bem o que você tem é muito mais importante do que a quantia em si. Um exemplo super comum são aquelas pessoas que ganham bons salários, mas mesmo assim vivem endividadas todo mês, tudo por falta de organização financeira. Então, agora eu vou te mostrar como administrar o seu dinheiro do jeito certo. Primeiro, você deve separar 10% do que ganha por mês para sua liberdade financeira. Esse é um dinheiro que você vai investir e nunca tocar. Ele serve só para investimentos, nada mais. Depois, separe mais 10% para instrução financeira, ou seja, para investir em conhecimento, comprar livros, fazer cursos, participar de palestras, tudo que envolva educação financeira e investimentos. Outros 10% vão para diversão.
Lembra do que eu falei sobre o músculo recebedor? Pois é, aqui é para gastar com o que você quiser, literalmente. E o autor até reforça, a única regra desses 10% é gastar tudo todo mês. Também separe 10% para despesas inesperadas, tipo imprevistos mesmo. Esse valor vira sua reserva de emergência. Mais 10% vão para doações, para ajudar o próximo e, de quebra, fazer o bem para você mesmo. E o que sobra? Os 50% restantes ficam para os seus gastos básicos, como alimentação, moradia e tudo mais. Agora me conta aqui nos comentários. Você tem uma forma de administrar o seu dinheiro? Como você faz isso? Vou ler todos os comentários e responder, beleza? Pessoas ricas colocam o dinheiro para trabalhar por elas, enquanto quem tem mentalidade pobre passa a vida toda dando duro pelo dinheiro. A mentalidade dos ricos é simples: trabalhar duro por um tempo, mas com o objetivo de chegar ao ponto em que o dinheiro começa a trabalhar por eles. A ideia é focar em se aprimorar no que você faz, ganhar mais e usar essa grana extra para investir cada vez mais todo mês. No longo prazo, isso vai te trazer ótimas fontes de renda passiva. E esse deve ser o seu foco principal se a sua ideia é fazer o dinheiro trabalhar para você. Renda passiva, como eu já falei, é quando o dinheiro entra sem você precisar estar ali trabalhando ativamente. E com o tempo, isso pode te levar à tão sonhada liberdade financeira. Para o autor, liberdade financeira é quando você consegue viver o estilo de vida que deseja sem precisar trabalhar e nem depender do dinheiro de ninguém. Existem duas formas principais de gerar renda passiva. A primeira é por meio de investimentos, ou seja, quando o seu dinheiro trabalha para você. E a segunda é através de um negócio próprio, um negócio que gere renda mesmo sem você estar ali envolvido ativamente. E com a internet, isso ficou ainda mais acessível. Muita gente começa criando um negócio online, trabalhando firme no começo, até chegar o momento em que o negócio anda com as próprias pernas. E quando isso acontece, ele se transforma em uma fonte de renda passiva. Pessoas ricas pensam a longo prazo. Elas sabem equilibrar os gastos e prazeres do presente com os investimentos que vão garantir a liberdade no futuro. Então, comece a aprender sobre investimentos. Escolha um para se especializar primeiro e depois vá diversificando com o tempo. Pessoas ricas agem mesmo com medo. Já quem tem mentalidade pobre acaba deixando o medo paralisar. Ou você encara os desafios de frente ou vive fugindo deles. É simples assim. A grande sacada é, se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, a vida vai acabar ficando difícil. Mas se você encarar o que é difícil agora, a vida lá na frente começa a ficar mais fácil. Se você quer realmente explorar todo o seu potencial, precisa viver sempre no limite das suas possibilidades. Porque quanto mais confortável você está, mais medo você sente de mudar. E isso acaba te travando e te impedindo de agir. Pessoas ricas estão sempre se aprimorando. Já quem tem mentalidade pobre acha que já sabe de tudo. A real é que você só sabe de verdade sobre algo quando vive aquilo com frequência. O que a gente precisa fazer é sair do modo sabe tudo e entrar no modo aprende tudo. É isso que faz a diferença. Buscar evoluir, aprender de verdade, ao invés de achar que já sabe de tudo e acabar quebrando a cara. Nada no mundo fica parado. Ou você está evoluindo ou está regredindo. E se você não estiver aprendendo continuamente, mais cedo ou mais tarde vai acabar ficando para trás. E uma dica que eu te dou para você continuar aprendendo ainda mais é clicar nesse vídeo que está passando agora aí na tela. Um vídeo extremamente importante, onde eu explico como transformar o seu salário em riqueza. É sério, esse vídeo ficou sensacional e pode mudar muito a sua vida. Te espero lá. Clica e assista que vale muito a pena. Tamo junto e tchau!